Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani. O planejamento sucessório tem ganhado cada vez mais atenção entre famílias e empresários, especialmente diante das discussões sobre possíveis mudanças no ITCD em Minas Gerais e do crescimento no número de testamentos registrados no estado. Mas organizar uma sucessão vai muito além de decidir quem ficará com cada bem, ou seja, quem ficará com o quê, né? É preciso conhecer exatamente o patrimônio, atualizar documentos, avaliar corretamente imóveis, empresas, participações societárias e até ativos intangíveis, como marcas e carteiras de clientes. Pois bem, para explicar como essa preparação pode reduzir conflitos, custos e atrasos nos inventários, nós vamos conversar com o Bruno Bottino, diretor da Apsis. Ô Bruno, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Olá, tudo bom? Bom dia, prazer é meu. Bruno, vou começar te perguntando por que o debate sobre mudanças no ITCD tem levado tantas famílias a olhar com mais atenção para o planejamento sucessório. Eu quero aproveitar para quem ainda não sabe o que é exatamente o ITCD. Bacana. O ITCD é um imposto, um tributo que é cobrado ali sobre doação ou causa-morte, né? No caso do falecimento de um familiar. Naturalmente, essa transmissão de bens, seja ele um bem de um negócio, uma empresa, uma participação societária, um bem móvel, né? Naturalmente, para você fazer essa transferência, tem que se apurar ali um imposto, uma alíquota, um tributo em cima dessa transferência. Tá. E aí, por isso que é muito importante, em cima da sua pergunta, imagine o seguinte, o cenário está mudando. Tá? Eu vou colocar aqui que há muito tempo eu não vi uma mudança tão relevante em relação às alíquotas que vão ser incididas. Duas principais mudanças. A primeira delas, que eu acho que está um pouco mais na cabeça das pessoas. Quando você tinha uma alíquota fixa nos estados, né, era muito mais fácil você fazer um planejamento. Sim. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, quando alguém viesse a falecer ou fosse fazer uma doação, ia se pagar um imposto, uma alíquota X. Tá? Então, digamos que em Minas Gerais, 5% era o que era cobrado. Agora, todos os estados vão ter que passar a cobrar, é o que eu vou chamar aqui de alíquota progressiva. Tá? Existe um mínimo e um máximo que vai de 2% a 8%, mas isso cada estado vai definir. Nem todos os estados ainda já estão dentro dessas alíquotas, mas vão ter que estar. Isso é importante. E aí, por isso, existe essa, vou chamar de uma corrida aqui de planejamento, até porque Minas Gerais ainda não está, né, dentro disso, mas vai passar a cobrar as alíquotas, principalmente, provavelmente, a partir de 2027. Tá? Claro que tudo pode mudar ainda, mas essa é a previsão. Tá. E aí a alíquota progressiva, ela vai partir não mais de 5% constante, mas ela parte de 3% a 8%, a depender da proposta que está em trâmites ainda, isso pode mudar, tá? Mas esse 3% a 8% muda, porque imagina o seguinte, ela aumenta conforme o tamanho, vou chamar aqui do quinhão, ou do montante que vai ser transferido, tá? E se você tem um montante um pouco maior, essa alíquota naturalmente vai ser cada vez um pouco maior. Sim. E acho que pensam que é um valor exorbitante para se chegar, né? Eu só vou pagar 8% se for um valor assim muito milionário. Na verdade, não. O que tem se discutido é que já na faixa dos 350 mil já se paga uma alíquota importante. Sei. O imóvel, hoje em dia, né? Imagina só um imóvel, estou falando de um negócio, uma participação societária milionária. Um imóvel de 350 mil, você já consegue cair numa alíquota um pouco maior. Imagina se você não se planejou também, né? Se organizou e cai numa alíquota, você vai pagar um imposto alto. Com certeza. Ô, Bruno, aí cabe uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer, porque isso está gerando muita discussão, muita dúvida, né? Me diga, antes de pensar, por exemplo, em testamentos, holding familiar ou estratégias tributárias, qual deveria ou qual deve ser o primeiro passo para quem quer organizar a sucessão do patrimônio? Pode parecer um pouco óbvio, mas eu diria que é levantar o que você tem e avaliar aquilo que você tem. Muita gente pula essa etapa, que é a mais básica. Imagina o seguinte,
testamento, holding familiar, todo mundo já ouviu falar um pouco disso, doação em vida, isso tudo é ferramenta. Tá? Não adianta você ter um testamento, criar holding, planejar doação em vida, se você não sabe aquilo que você vai dividir. Então, imagine o seguinte, você vai discutir a divisão de um bolo, se você não sabe o tamanho do bolo e nem quantas fatias tem o bolo, como é que eu vou dividir o bolo? Aí eu vou criar um monte de ferramentas para dividir um bolo, eu não sei nem o sabor do meu bolo. Então, o primeiro passo de tudo, isso é muito importante, é levantar e avaliar. Tá? E quando eu falo em levantar e avaliar, identificar quais são os bens, onde é que eles estão, se eles estão regularizados, se a situação documental do bem está certo. E aí, depois disso, fazer as avaliações para você entender efetivamente o valor daquilo que você tem. Aí sim você consegue depois partir para a sua estratégia. Testamento, holding, doação em vida e por aí vai. E lembrando sempre que o valor é aquilo que vai ser divulgado ou estabelecido pelo profissional e não pelo que você acha que vale, né? Isso aí é importantíssimo, né? E você tocou num ponto importante, e é o tipo de trabalho que eu faço bastante, né? Isso é o que a gente chama de laudo de avaliação técnico, pautado em normas, né? Existe um risco muito grande de você achar que vale uma coisa, ou até não fazer uma boa avaliação, e isso ser fiscalizado. Né? Imagina você ser autuado porque colocou que o valor do seu imóvel, ou o valor do seu negócio, né, que seja, vale X. E isso sempre está pautado em normas de avaliações. Existem empresas técnicas que fazem avaliações imobiliárias, avaliações de negócio, intangíveis, que você comentou no começo, né? Então, isso tudo tem que estar muito bem amarrado e avaliado, porque depois você pode ser autuado, ou você planejou muito mal o seu negócio, né? Exatamente. É muito interessante isso. É por isso que eu quis te provocar nesse assunto, porque você tem imóvel, você acha que ele vale 1 milhão. Na hora de fazer uma avaliação, ele vale 400 mil, é diferente, né? Completamente. Ou pode valer mais, né? Imagina. Ou vale 1,5 milhão, né? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas acham ou entendem que o valor do negócio, e eu entendo isso porque por muito tempo foi utilizado esse termo, tá? E legalmente falando foi muito utilizado, é o valor patrimonial. Isso. E quando fala de valor patrimonial, o que remete? É o valor que está no balanço contábil, aquele patrimônio líquido, aquele saldo contábil, né, que você tem ali. Só que o valor da empresa ele pode ser muito diferente para cima ou para baixo daquilo que está no valor patrimonial. É mesmo. E aí você vai apurar imposto para cima ou para baixo, isso pode estar certo ou pode estar errado, né? Você diria que esses são, assim, alguns dos principais problemas que são encontrados quando uma família começa a levantar e organizar os seus bens? Ou tem outros problemas mais comuns, ô Bruno? Com certeza. Vou separar aqui, vou pegar aqui uns 4 blocos, tá? Primeiro de todos, aquele que eu comentei, é o documental. Então, imóvel com matrícula desatualizada, não averbou alguma obra, tem algum problema ali na documentação, tem muita coisa que está no nome do avô, do bisavô, que não regularizou toda a documentação, então isso é um problema importante, tá? O segundo problema é aquela clássica confusão patrimonial, pessoal e empresarial. Então, tem muita empresa, tudo bem, muito negócio que tem uma confusão ali entre o que é da pessoa, o que é uma despesa da pessoa, o que é uma despesa da empresa. Então, você vai ver que a empresa paga despesas da pessoa física e vice-versa. Né? Então, você não tem uma boa separação do que é despesas da empresa, da pessoa. E na hora que você vai fazer uma divisão de bens depois, você tenta entender o que é um negócio, você não sabe qual que é a despesa, qual que é o valor daquela empresa, porque está tudo misturado. Né? Terceiro bloco, vou colocar o terceiro e o quarto juntos aqui. Que é o que eu estava comentando. A avaliação. Tá? Participações societárias que nunca foram avaliadas, ou avaliadas há 10 anos, ou há muito tempo, isso destoa muito daquilo que seria o valor contábil dela. Sim. E junto com isso, de acordo com a norma brasileira de contabilidade, você não pode contabilizar internamente valor justo de intangível no seu balanço. Senão todo mundo, todo dia, estava contabilizando um intangível diferente no seu balanço. Né? Aí vai mudar diariamente, né? Diariamente. Achei um intangível aqui na minha empresa, vou aumentar o valor do meu patrimônio. Não é assim que funciona, está certa a norma. Mas o ponto existe.
né? Existe marca, existe carteira de cliente, existem contratos, né, de longo prazo, tecnologia desenvolvida, existe um monte de coisa, um monte de intangíveis. Para cada um deles tem uma metodologia de avaliação específica, tem que ter conhecimento para fazer isso. Mas o ponto é, eles têm valor. Claro que eles têm valor. Né? E isso não está no balanço da empresa. Não está contabilizado. E aí, se você vai pelo valor patrimonial, você tem um problema, porque você não avaliou a empresa, não avaliou os intangíveis e tudo mais. E outra coisa que eu vejo muito nesse tipo de trabalho, de planejamento, ou problemas que dão mesmo efetivamente quando você tem que fazer uma conta depois, né, de um eventual falecimento, alguma coisa do tipo, são os passivos também. Existem passivos, que às vezes não estão contabilizados. Você tem uma dívida oculta, você tem uma despesa né, que deveria estar contabilizada, uma despesa futura que não está contabilizada. Então, fazer uma boa análise criteriosa do balanço, avaliar a empresa da forma mais correta possível, avaliar intangíveis, passivos, tudo aquilo é valor justo. Isso é importante porque agora, inclusive, quando a gente olha participações societárias, a alíquota que vai incidir, que eu comentei de 3% a 8%, vai incidir sobre o valor justo. Quanto a imóveis, isso já era um pouco claro, mas agora em participação societária, isso é importante. Porque agora não é mais sobre o valor do patrimônio contábil, sim sobre o valor justo, tudo bem. Exatamente. Agora, eu gostaria, só para a gente finalizar aqui, falar de que forma, porque isso é importante agora, depois disso tudo que você deixou explanado, esclarecido, de que forma um inventário patrimonial bem estruturado pode reduzir, por exemplo, custos, acelerar o futuro inventário e facilitar, inclusive, o trabalho dos profissionais envolvidos. É uma diferença bem mensurável, né, quando você consegue fazer um bom planejamento. Alguns problemas acontecem, né? Falta de dinheiro, falta de consenso, falta de documentação, divergência sobre valores, isso tudo torna o inventário patrimonial mais custoso, porque você não planejou, você não entendeu, não se antecipou. Se você conseguir se antecipar, entender quanto vale cada bem, já deixar isso combinado, já deixar isso claro entre todos, você evita aquele desgaste familiar no eventual falecimento. Imagina, você está num luto e durante o luto você tem que tomar decisões patrimoniais importantes. Sim. E você nem sabe o valor do negócio, aí começa aquela discussão filosófica, né, de quanto que vale cada coisa. Exatamente. Se você tiver tudo muito bem avaliado, tudo muito bem consensado, organizado, você diminui custo, você acelera e você diminui o principal custo para mim que existe nisso tudo, que é o desgaste emocional. Esse custo não tem valor, né? É uma coisa muito alta. Isso aí. Ô Bruno, olha, excelente o nosso papo, viu? Adorei, muito esclarecedor. Quero agradecer imensamente sua disponibilidade, sua participação e, mais uma vez, os esclarecimentos. Forte abraço para você, meu caro. Muito obrigado. E até mais. A todos. Um bom dia. Tchau. Cuide da sua saúde e conquiste